Muito boa tarde, meu caro Ari Ramaioli, e também aos amigos Almi, Fabiano e Dom. Chuvoso e uma temperatura amena, agradável, aí nos 18, 19 graus. Muito bem, mestre Ari, eu gostaria de indagar o seguinte. Eu me lembro das palavras de Jorginho Melo, quando da sua investidura. Ele que foi o proponente do PRONAMP no Senado da República em plena pandemia. Ou seja, ele quer trazer o PRONAMP para Santa Catarina. E o caminho natural é o Badesc. É por aí? Não tenha dúvida que é o Badesc, até porque o Badesc é uma instituição, é uma autarquia que paga juros ao capital ao maior acionista, que é o governo do Estado, e lógico que o governo do Estado precisa centralizar as operações do Badesc, até porque nós já atendemos, como eu falei no início, ao microcrédito, nós já atendemos a pequenos empreendedores, nós temos já esse perfil, né, de atendermos os pequenos, e foi no dia da posse o pedido do governador Jorginho Melo muito claro: vocês podem atender as médias e grandes empresas, não podemos esquecer do micro e o pequeno empreendedor. Então, nós estamos procurando, dentro dessa linha do governador de estar trazendo os PRONAMPs para o Estado de Santa Catarina, o modelo que ele foi o idealizador nacional e que deu muito certo, que salvou muitos empregos, muitas empresas. Eu posso garantir a vocês que eu tenho dois restaurantes, sou sócio de 2 restaurantes em Joinville, que naquele momento eu também precisei do PRONAMP. E as casas fecharam, nós tivemos que demitir e havia, logicamente, uma despesa que a gente não contava com isso. Então, o PRONAMP nacional tem um papel extremamente importante. Os PRONAMPs do Estado, eu não tenho dúvida que vão ter um papel muito maior, porque o governador Jorginho, vem com propostas de isenção de juros. O PRONAMP Mulher, que foi anunciado já em março, e que está sendo aguardada a construção dos demais para levar para a Assembleia os 3 PRONAMPs, o Mulher, o Inovação e o PRONAMP Geral. O PRONAMP Mulher prevê isenção total de juros. Então, você imagina a mulher empreendedora, a hora que esse projeto passar pela Assembleia, a oportunidade dela contrair uma operação até 150 mil em 48 meses, com 12 de carência e 36 para pagar. Então, você imagina o quanto isso pode fomentar a economia catarinense. Depois tem o PRONAMP Inovação, que é um PRONAMP que vai até 500 mil reais, com 50% de subsídio, a proposta do governador, e o PRONAMP Geral, e aí o próprio secretário da Comércio e Indústria, o Silvio Dreve, que sempre defendeu que tinha que ser um prazo um pouco maior, 60 meses, com 12 de carência, e aí um subsídio proposto aí pelo governador e a sua equipe, pela Secretaria de Planejamento, de 40% de subsídio. Então, serão operações, com certeza, com um grande subsídio e que vai fomentar a economia catarinense. Sempre houve uma certa rixa, Ramaioli, entre o Badesc e o BRDE. Uma rivalidadezinha, digamos assim. E, ao longo do tempo, isso tem sido distensionado, tal. Nós até tivemos já a oportunidade aqui de entrevistar João Paulo Kleinbin, presidente do BRDE, representando Santa Catarina. Uma maior aproximação entre as duas instituições seria uma meta? Não tenha dúvida disso. Acho que as duas juntas são muito mais do que divididas. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente do Badesc, João Paulo, e, inclusive, operações que estão acima do limite do Badesc, que nós temos aí uma limitação técnica, lógico, nós sempre encaminhamos para o BRDE. Inclusive, surgiu uma operação no norte do estado, que era para investimentos no Paraná, e nós sugerimos que ele fizesse pelo BRDE. Então, eu acho que a soma dos dois é muito mais vantajosa do que a divisão. Então, nós estamos muito alinhados. O presidente
o presidente João Paulo Cronenberg já esteve aqui, já conversamos, e o próprio governador e o secretário da Fazenda, eles realmente pensam da mesma forma. Devemos estar muito alinhados e conectados, e acho que tem muitos negócios no Estado que estão acima da capacidade do Badesc, que estão dentro da capacidade do BRDE. Só para concluir, Almir, e o BNDES tem sido parceiro? Já sinaliza favoravelmente? Via governo Lula? Sem dúvida, o BNDES sempre foi um grande parceiro e nós não vimos nesse momento nenhuma restrição. Nós operamos com o recurso do BNDES e para mim, não houve nenhuma mudança em relação ao que vinha sendo feito. Então, acredito que não faltará recurso do BNDES para repassarmos ao setor produtivo aqui em Santa Catarina. Permitir, o presidente Badesc falou em garantias. Antecessores, não vamos nominá-los, ao longo das últimas décadas, tiveram uma atuação bem temerária, justamente nas garantias. Recursos que foram emprestados, sabendo já antecipadamente que não seriam pagos. E o pior, não gerou negócio, não gerou emprego, não gerou renda, não ativou a economia para que pudesse retornar em impostos. Eu gostaria de saber do presidente como é que está esse passivo do Badesc em relação a devedores pretéritos. Nós, na verdade, apresentamos esses dias lá na Casa Agronômica, junto com o Refis estadual, um programa de refim do Badesc. Então, é assustador, logicamente, quando o saldo devedor vencido é atualizado pelas taxas contratuais, taxas de mora e multa, e mais correção, assusta porque são mais de 40 anos, né? O Badesc tem 48 anos, são dívidas de muitos e muitos anos. Então, quando você traz atualizado todo esse passivo, né? Esse saldo vencido acima de 10 anos, a conta chegou a 48 bi. Só quando, logicamente, por que chega a um valor tão elevado? Porque o juro de mora ele é extremamente elevado. Isso é mercado financeiro. Ele tem uma taxa realmente elevada. Se atualizado apenas pela correção, chega a 1 bi 200. Veja a diferença. Mas mesmo assim, 1 bi 200, meu amigo Prisco, é um valor considerável, porque a carteira toda do Badesc hoje é em torno de 800 e poucos milhões. Então, o que tem vencido há mais de 10 anos, atualizado apenas pela correção, sem mais nada, passa de 1 bi, então muito superior à carteira de operações do Badesc. Então, lógico que muitas operações foram realizadas com garantias que não suportaram o saldo devedor, né? E a gente não quer voltar a esse passado, a gente tem que olhar para o presente e futuro e tentar ver o que a gente consegue receber. O próprio governador tem insistido muito em um programa que a gente possa resolver, mas tem muitas empresas dessas que já faliram, que não tem mais o que recuperar, muitas delas com passivos trabalhistas e fiscais que superam a garantia, que não tem como acessar a garantia. Então, são realmente situações que... É uma pena que tenhamos tido gestores negligentes à frente do Badesc, que, fazendo a contabilidade dos anos, se o Badesc tem 48 anos, foi criado em 1975, e a 15 de março tomou posse Antônio Carlos Conde Reis, então deve ter sido ele o fundador do Badesc, que chegou, se não me falha a memória, logo depois que acabaram com a Caixa Econômica Estadual, com a forma de Santa Catarina também. Não conhecia essa história. Exato. Bem isso. Primeiro presidente. Para encerrar minha participação, eu vou fazer uma perguntinha política, porque, afinal, a Ari Rabaioli, além de toda a experiência no sistema financeiro, também como empresário,
foi muitos anos presidente da FETRANSESC, aliás, dando impulso, visibilidade e envergadura a essa federação, mas teve uma experiência eleitoral, uma primeira experiência eleitoral no último pleito, fez 30 e tantos mil votos à Câmara Federal, ficou na terceira suplência do PL. A pergunta é a seguinte, a pergunta que não quer calar, Ari Rabaioli. 26, daqui a pouco está aí, né? Sim, Prisco, mas posso garantir a você que nesse momento estou concentrado aqui. O Badesc é uma instituição financeira que limita muito a fazer política, né? Então, nesse momento, eu tenho que fazer política do Badesc, política boa, política de prestar cada vez mais, de fomentar a economia de Santa Catarina. Se em 2026 eu perceber que o ambiente é favorável a voltar a concorrer e tiver boa saúde, quem sabe a gente volta, experimente novamente. Foi uma experiência incrível, foi um aprendizado, não tenha dúvida disso, em que era um desejo do segmento do transporte ter um representante em Brasília, e fiquei satisfeito com o resultado. A primeira vez, eu nunca tinha concorrido nem sequer a candidato a síndico de prédio, então acho que fizemos votos em 281 municípios dos 295, só não fizemos votos em 14, só que não foi o suficiente, mas acredito que a terceira suplência foi um bom resultado aí dado. E a gente sabe que quem decide a eleição é a base, o transporte ele acaba não tendo uma base tão forte. Tem sim empresários, mas que não conseguem converter, às vezes, a base. O empresariado, de um modo geral, nos apoiou muito. Muitos deles trabalharam para a nossa campanha, só que não conseguiu, nesta eleição, em especial, converter votos da base, que é a área, o chão de fábrica lá, né, a área operacional. Mas foi, sem dúvida, uma bela experiência e lá próximo de 2026 nós vamos ver como estará a situação, né, e quem sabe